Olha só, gente, ó, já virou tradição esse papo aqui no Fala Carlão. Aqui do meu lado, meu querido amigo Rocha. Você é uma rocha, Rocha, tudo certo? Boa, Carlão, que bom lhe ver. Muito bom, animado, né? Com o Bradescão ali atrás, ó, força no campo. E com esse força sol, no campo. você viu esse céu Maravilhoso, né? Maravilhoso, azul? né? Que coisa linda. Escuta, esse é um ano importantíssimo, um ano que, mais do que nunca, a força da presença vai valer. Né? Sempre, é isso aí. A gente tá muito animado, tá, Carlão? Eu acho que temos um ano desafiador, né? Mas quando você começa a olhar os macro números da economia, indicadores importantes, a gente está com a taxa de juros em queda, né? A inflação ela está em queda, né? Quando a gente olha os níveis de desemprego em queda, a renda média subindo, então tem um ambiente favorável na economia que para mim isso é o primeiro passo, né? Numa visão macroeconômica. Será que não vai atrapalhar nossa barulheira aí atrás? Não atrapalha nada aqui, tá todo mundo Né? aqui. Mas como eu estava te falando, então eu acho que a gente tem esses macroindicadores super positivos para a economia, tá? E não tem como isso não refletir, né, no ambiente do agronegócio, tá entendendo? Agora, ele tem seus desafios esse ano, porque se você pegar um pouco a questão de preço, por exemplo, né, o preço ele tem tido, né, uns ajustes, né? Alguns motivadores, a safra na Argentina veio muito forte, deu um arrefecimento na demanda da China, então isso segurou um preço. Então eu acho que quando você tem um preço um pouco mais justo, né, isso termina deixando, né, os agricultores, né, talvez um pouco mais cautelosos com relação aos seus investimentos, tá? Então por isso que eu digo que eu acho que a gente vai ter um ano um pouco mais desafiador, porque viemos de anos com uma margem, né, com a fartura muito boa. Mas eu acho que ao mesmo tempo a tecnologia ela termina trazendo benefício de produtividade, né? Que eu acho que a tecnologia em todos os ambientes da economia ela vem sendo muito benéfica hoje. Então você olha no campo, né, com a questão dos drones, os maquinários hoje, não é? Todos com um montante de tecnologia embarcada que tem, não é? Desde a agricultura por precisão, né, com computadores, eles andam sós hoje, né, os tratores, não precisam nem mais de pessoas, as pessoas estão controlando a distância. Então isso termina trazendo uma eficiência muito grande, fazendo com que você tenha mais produtividade e compensa eventualmente essas discussões de preço, né? E o Bradesco não pode deixar de estar fora disso, né? Pois é, você sabe que eu conversei antes com o Paulo Herman aqui nessa cobertura que estou fazendo, e o Paulo trouxe o seguinte, falou, Carlão, a gente viu um momento de arrumação dentro do agronegócio. E dentro desse momento aí eu perguntei para ele, nós estávamos aqui no stand do Bradesco, falei, aí olha, o que cabe a nós? E aí ele me falou uma sugestão, ele falou assim, olha, a gente tem que mostrar para o agricultor que nesse momento não dá mais ter atenção na comercialização, trava de preço, uma série de coisas que dizem respeito ao Você sabe, Carlão, né? que esse seu comentário ele é muito importante, porque ele vai de encontro com um movimento que a gente está fazendo da expansão das plataformas, né? Então, esse ano a gente pula de 14 para 17 plataformas do agro e a gente sai de um quadro de colegas, aí, de apoiadores, de colaboradores, em torno de... Nós temos em torno de 85, 90, a gente pula para uns 120. E um dos pontos que nós vamos contribuir com relação a isso que você falou vai estar na capacitação. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que com essa dinâmica de preço, de oscilação, muitas vezes a gente percebe que o agricultor, principalmente aqueles de menor porte, eles não estão preparados para esse tipo de discussão. Tá? Então isso vai fazer parte da nossa grade de treinamento, a gente estudar um pouco, apoiá-los nas decisões de trava de preço, como é que funciona isso, e até com os próprios serviços que o banco oferece, né, através das bolsas de mercadorias e futuros e tudo. Então, assim, foi muito importante esse ponto que você tocou, porque, de fato, tá, ele impacta na vida do produtor, do agricultor, né, e a gente, com o nosso processo de expansão, a gente certamente vai estar com capacitação e treinamento apoiando em tudo isso, na expansão das nossas plataformas. Né? Eu acho que isso tudo confere a máxima de que sempre para um desafio, sempre tem uma oportunidade. Lógico, né? A gente tem que fazer do limão a limonada, né? Acho que a vida é dinâmica, né? O mundo vem demonstrando isso e a gente vem conseguindo tá se adaptando e melhorando, abrindo o leque de produtos e serviços e estando sempre junto, né? O banco nasceu no campo. Nós nascemos no interior de São Paulo, em 43, em Marília. A nossa expansão aconteceu pelo campo. A gente adora o campo, está no DNA do Bradesco.
haja vista aí toda essa estrutura que a gente está para apoiar o agricultor, para fazer negócio e fortalecer o Bradesco cada vez mais como a maior instituição privada no Brasil de crédito com o setor. Né? A gente fechou o ano aí com 100 bi, né? Números que ainda extraoficiais, porque nós não divulgamos os números de balanço, mas a gente já passou aí os 110 bilhões de reais nesses primeiros meses do ano aplicado no setor agrícola, o que demonstra a confiança que a gente tem, né, no motor desse Brasilzão grande. E aqui tem um Brasil, não é, que as pessoas às vezes não têm noção, né, que é um Brasil que deu certo, está dando certo e vai continuar dando certo. Né? No caminho do aeroporto para cá, dessa vez eu fiz até alguns filmezinhos para mostrar aos meus filhos, porque as pessoas não têm noção do que tem de riqueza. E não é só, né, a produção, é o que gera no envolto na estrada. Sim. Porque aí você tem o posto de combustível, você tem o silo, você tem a indústria de insumos, tá entendendo? Você tem uma revendedora de máquinas e implementos agrícolas, que tudo isso vai crescendo e gira a economia, tá entendendo? E quando você adiciona valor na economia, tá, você melhora a vida da sociedade. Sim, não é verdade? Porque você melhora a renda, as pessoas têm condição de estudar, não é? De poder proporcionar às suas famílias crescimento. Então, acho que isso aqui é a locomotiva, não é? Do Brasil. A gente tem muito orgulho de poder estar acompanhando de perto tudo que acontece nesse campão nosso, nesse interior, não é? E com muito mais oportunidades ainda pela frente. Né? Pois é, a gente está, eu sempre digo aí para as novas gerações, a gente está no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Mas o Bradesco tem essa capacidade. A gente, desde lá atrás, nas nossas agências pioneiras, que a gente chamava, não é, quando nós fomos desbravando esse Brasilzão, então isso é uma característica do banco. Não é? O banco é pioneiro, o banco foi o primeiro banco do Brasil a ter o seu computador de grande porte. Aliás, a gente foi o banco que abriu as portas para atender o público. Né? O senhor Amador Aguiar, nosso fundador, ele, como um grande empreendedor e inspirador que tem, ele tirou lá atrás o gerente do fundo da agência, abriu a porta e colocou na frente para quê? Para receber os clientes, para atender os clientes, tá entendendo? E a gente sempre buscou, nós fomos o primeiro banco a ter ATM, não é? SOS Bradesco. Você sabe que eu trabalhei, eu levava dinheiro nas maquininhas desse SOS. Então tínhamos nosso SOS Bradesco, né? Pô, a gente teve o primeiro internet bank do Brasil, enfim, não vamos sair listando aqui as primeiras coisas que a gente foi o primeiro, e nós somos o primeiro banco privado, tá? Na concessão de crédito para o setor aí, em todas as carteiras que a gente fala. Então esse é o nosso Bradescão, que está junto, apoiando e continua perto aí do agricultor brasileiro, tá? Maravilha. Tá bom, amigo? Eu falei aqui com o Zé Ramos Rocha Neto, vice-presidente do Bradesco, sempre uma alegria muito grande e sempre trazendo uma luz aqui no que está acontecendo. Obrigado, viu, Rocha? Obrigado, Carlão. Bom lhe ver, tá? É isso aí. Até mais. Show de bola, gente. Expo Direto Cotrijal, Bradesco, só aqui no Fala Carlão.